Bom dia, alunos do quinto ano. Aqui é o professor Emerson. Nós vamos hoje fazer um simulado de português e vocês devem pegar o caderno de vocês para registrar a numeração das perguntas e aí você vai anotar ao lado as alternativas corretas, tá certo? Então eu vou fazer a leitura e nós vamos respondendo juntos, só que você deve deixar registrado no caderno. Então a primeira pergunta diz assim: leia o texto abaixo. Ana, me empreste o seu livro de português? Eu devolvo logo. Obrigado. Marcos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é letra A, anúncio, letra B, bilhete, letra C, convite ou letra D, poema. Baseado no textinho que nós acabamos de fazer a leitura, esse texto é o quê? Marquem aí a alternativa correta. Pergunta de número 2. Leia o texto abaixo. Muito boa essa piada. Eu prefiro ele de mau humor. Nesse texto, no último quadrinho, o pássaro e a menina, repetindo, nesse texto, no último quadrinho, o pássaro e a menina, letra A, estão assustados? Letra B, estão de mau humor? Letra C, gostaram da piada? Ou letra D, riram do jacaré? É importante observar novamente o quadrinho e observar todos os elementos da última tirinha aí, desse último quadrinho. Observe as expressões faciais, a escrita do texto, o ambiente, para poder marcar a alternativa correta. Número 3. Leia o texto abaixo. H. Horrível. Que belo dia. O tipo de dia que nos faz ser gratos apenas por estar vivos. Engar de porco vi. Sinto muito, eu não tô afim de lutar hoje. Por que não? De repente eu comecei a ver a bondade nos outros, os pássaros cantando, as flores nascendo, a felicidade das criancinhas brincando. Lutar parece sem sentido, mas talvez eu volte a ser o velho eu, mesmo depois de uma boa noite de sono. Enquanto isso, tenha um bom dia. No trecho, aí ó, a gente acabou de ler o textinho, né? No trecho, enquanto isso, no penúltimo quadrinho, tenha uma boa noite. A expressão destacada indica, observe que a expressão destacada aí está em negrito. Então, o que essa expressão ela indica? Ela indica, letra A, uma condição, letra B, um lugar, letra C, uma proporção e letra D, tempo. Observe que para responder essa perguntinha, você tem que entender o que são cada uma dessas alternativas. O que é a condição, o que refere-se ao lugar, o que é uma proporção e o que é o tempo. Então, enquanto isso, a expressão, enquanto isso indica o que, baseado na tirinha. Releia o texto novamente, tá certo? Pergunta de número 4. Leia o texto abaixo. Mãos à água. Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismos nocivos para a boca, os olhos e outras partes do corpo. Por isso, as mãos pedem atenção especial. Devem ser lavadas antes das refeições, depois de ir ao banheiro e sempre que em contato com a sujeira. A pele da palma das mãos é diferente da restante do corpo e pode ser lavada mais vezes. Tá aí, ó, de onde foi retirado o texto, com a letrinha menor, Ciência Hoje das Crianças, janeiro, fevereiro de 2007, ano 20, número 176. Qual é o assunto desse texto? Para você responder essa pergunta, você tem que reler novamente o texto e ver qual é o assunto do texto, o que ele se refere, principalmente, tá? Letra A. A importância da água para o corpo. Esse texto ele foi feito para falar disso. Letra B. A importância de higiene com as mãos. O texto foi feito para isso. Ele fala sobre isso. Letra C. Os cuidados de higiene com os alimentos. Letra D.
os micro-organismos nocivos ao corpo. Então, qual é o assunto do texto? Sobre o que o texto fala e o detalhe, o que o texto fala predominantemente. Pergunta de número 5. Leia o texto abaixo. A surdez da bisavó. Vó, já são horas, diz o meu pai para minha bisavó depois do jantar. Mas a minha bisavó nem se mexe da cadeira. Então a minha mãe afirma que é preciso explicar-lhe melhor as coisas. Chegar perto dela e diz: Vó, já são horas de ir para a cama. Mas a minha bisavó continua sem se mexer da cadeira. Está cada vez mais surda, coitada, murmura meu pai. E minha mãe insiste mais uma vez: Vó, já são horas de ir para a cama porque está muito frio. A minha bisavó nem se mexe, os olhos colados na TV no fundo da sala. Vó, já são horas de ir para a cama porque está muito frio e não queremos que fique gripada, porque depois fica com febre e precisa tomar remédio. A minha bisavó nem um pio. Até que meu pai tira a mesa e não pensa mais no assunto. E a minha mãe volta a suspirar profundamente e vai lavar a louça. Eu não sou surda, murmura então para mim a minha bisavó, com um sorriso no canto da boca e apontando para a televisão. Mas não vou para a cama sem saber o restante. Quer dizer, sem saber se a moça loira e rica casa com um rapaz moreno e pobre. Encosta na cadeira e lá fica. Eu ia jurar que, alguns minutos depois, a ouvi roncar, mas devia ser impressão minha. Vi tudo até o fim, garante-me ela no dia seguinte. No trecho que a gente acabou de ler do texto, no trechinho, a minha bisavó nem um pio, no 10º parágrafo, vamos lá, aqui, a minha bisavó nem um pio, nesse ponto aqui de cima, ó. Nesse trechinho, a minha bisavó nem um pio, 10º parágrafo, a expressão destacada significa que a bisavó... O que significa essa expressão? Nem um pio, nem um pio. O que ela significa? Vem aqui as alternativas. Continuou muda. Significa isso, nem um pio. Letra B, dormia sem roncar. Letra C, estava sem se mexer. Ou letra D, ficou vendo TV. O que essa expressão significa? Vamos à última pergunta da atividade de hoje. Leia o texto abaixo. O velho crocodilo. Amanhã vai casar-se o velho crocodilo. Pensa e pensa sentado na margem do Nilo. Para a noiva crocodila, o que dar de presente? Talvez uma escova, uma fita ou um pente. Para as pestanas, pulseiras ou talvez um anel. Finalmente decide, será um chapéu. E sentado assim, lá na margem do Nilo, pensa em quem convidar o senhor crocodilo. Pensa, doce ou salgado será o banquete. E quanto à sobremesa, quem sabe um sorvete? Ou quem sabe salame, ou arenque do mar. Pensa, velho crocó, como é duro casar. Então tem aí a referência de onde foi retirado o texto, né? De versos hebraicos. E vem a pergunta. Segundo esse texto, o velho crocodilo. Vamos lá. Segundo esse texto, o velho crocodilo desistiu de casar. Letra A. O crocodilo, ele desistiu de casar. Letra B, ele estava indeciso. O texto mostra que o crocodilo estava indeciso. Letra C, que ele fez uma lista de compras. O crocodilo, ele fez isso. Ou letra D, o texto mostra que ele foi convidar um amigo. O que esse texto mostra no final das contas? Então, só relembrando, vocês devem ver o vídeo
enumerar 6 perguntas, tá certo? As 6 perguntas vocês devem enumerar e registrar no caderno as alternativas que vocês julgam ser corretas. Vocês podem fazer isso várias vezes. E no final, quando retornarmos, eu vou fazer a correção. Isso aqui é uma atividade avaliativa também, tá certo? Aqui em cima, ó, tem o nome do blog que eu fiz, ó, Professor Warles. Lá na parte dos quiz do 5º ano. Então eu fiz o primeiro quiz. Aqui, ó, blog do Professor Warles. Eu fiz o primeiro quiz. Se você descer até a parte final da atividade, você vai ver aqui, ó, 5º ano, do lado direito, na abinha de quiz. Você clica em cima e aí vai ter a lista aqui dos quiz. Vocês podem, querendo fazer também pela internet, dá para fazer pelo celular. E o detalhe que quando você entrar, você pode marcar as alternativas e no final vai dizer se está certo ou errado. Então, tá aqui, ó. Eu não vou marcar da 1 a 6 porque a gente quer que vocês respondam, mas eu vou marcar aqui uma alternativa da pergunta de número 7. Tá aqui, ó. Eu não vou nem ler, vou só marcar aqui qualquer uma. Olha, acertei. Galinho seco. Então, se você marcar, você já vai ter as alternativas corretas, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.